Ok, pessoal, vamos aqui iniciar a nossa segunda parte da aula. Vamos continuar resolvendo aquelas questões de Excel. Hoje eu vou trazer principalmente uma função muito usada no Excel, que é o PROC-V. A gente já vai começar com uma questão para identificar e saber o que é o PROC-V. Ó, César importou para uma planilha um conjunto de dados contendo o número de identificação, nome e endereço dos funcionários do TRF1. No Microsoft Excel, para encontrar os cargos do funcionário pelo nome, o César vai usar qual fórmula? Então é o seguinte, temos aqui o nome dos camaradas, né? Vou colocar aqui nome, o código dele e endereço, né? Vou colocar endereço aqui. Muito bem, então nome, por exemplo, João. Vou colocar assim, João. Código do João é 1255, o endereço dele é Rua das Palmeiras, por exemplo. Beleza. Tem a Maria, o código dela já é 1357. Foi uma servidora que veio depois, né? Rua 2, casa 3, por exemplo. Aí tem o Ricardo, código dele 2563, Avenida B. Digamos assim, fictício, né? Esses galhos aqui são fictícios. Vou colocar um sombreamento. E temos então um certo conjunto de galhos. O TRF vai ter muito mais, né? E ele quer uma função que me ajude a encontrar, como é que é? Para encontrar os cargos dos funcionários pelo nome. Então, pelo nome, colocar o João e aparecer aqui os cargos do João para mim, que fórmula eu devo usar? O GAR que eu preciso é o PROC-V. PROC-V, procura o valor da primeira coluna à esquerda de uma tabela, cacau. Então, eu preciso procurar. Mas qual valor eu vou procurar? O nome que eu vou colocar aqui. Tá, vou procurar um nome. Em que tabela eu vou procurar esse nome? Aí ponto e vírgula vai estar aqui matriz tabela. A matriz é essa aqui, ó. Essa é a tabela. Do nome da pessoa, o código, o endereço. Beleza. Então aqui foi o valor procurado. G3 é esse nome que eu vou buscar aqui. Matriz da tabela. E agora número de índice. O que é o número de índice? Ponto e vírgula número de índice. O número de índice é qual coluna da tabela eu vou retornar o valor. Vai ser o próprio nome? Não. Vai ser o código? Pode ser. Ou vai ser o endereço? Para mim vai ser o endereço. Então, a terceira coluna dessa matriz que eu selecionei, ele vai retornar para mim. Beleza. Aí tem a opção procurar intervalo verdadeiro, que é a correspondência aproximada. Se eu escrever Maia, por exemplo, ele vai achar lá, ver Maria e aproximar. Não, e falso, quando pego falso, eu quero escrever certinho o valor que eu estou procurando e ele só vai retornar exatamente se eu tiver escrito o valor correto. Então, na maioria das vezes, nós usamos falso. E só algumas questões vai trazer um valor aproximado, né? Uma retomada aproximada. E aqui, professor, não deu nada, porque eu não coloquei nenhum nome aqui. Se eu colocar aqui Maria, por exemplo, apareceu Rua 2, Casa 3, que é a rua onde ela mora, é o endereço. Se eu procurar aqui por Ricardo, já vai aparecer a Avenida B. Procurando João, aparece Rua das Palmeiras. Beleza, então isso é muito útil porque se eu tenho o dado de todos os servidores em um mesmo documento com vários elementos, né, endereço, código, nacionalidade, naturalidade, profissões anteriores, tal, grau de inscrição. Se eu tenho todos esses elementos, é muito útil que eu procure de forma sistematizada esses dados. E quem consegue fazer essa função de procura, então, é a PROC-V. Lembrar de PROC de procurar aqui, ó. PROC referenciando a procurar na vertical, V. Então, eu vou procurando aqui na vertical. Eu procuro o João. Consegui encontrar aqui? Consegui. Então, eu vou retornar a terceira
coluna. E se colocasse a segunda coluna, como é que ficaria? Ó, em vez de retornar a terceira, eu retorno a segunda. Vai aparecer o código do João. 1255. O professor Crespo apareceu lá no Word, tá aparecendo aqui também. O que é transpor? Você falou que ia explicar para mim. Quando eu tenho alguns cargos aqui, como por exemplo, 2, 3, 4, 5, 6, e eu quero transpor de células aqui que estão na mesma linha para colunas. Eu posso copiar aqui, né? Copiar os elementos. E tem a opção aqui de colagem que aparece para mim, que é transpor, olha só. Que de transpor, ele transpõe o que estava em linha para colunas. Isso é a transposição. A endereço não é escolher. Quando eu vou para procura, né, encontrar o nome do funcionário, encontrar algum dado, vamos lembrar do PROC-V. A FGV cobrou bastantes questões sobre o PROC-V esse ano. Em uma planilha do Microsoft Excel, um gestor de RH exige utilizar a função PROC-V para localizar rapidamente o salário de um empregado específico a partir do seu número de identificação única, IG. A planilha contém os seguintes dados em colunas sequenciais: IG do empregado, nome do empregado, cargos, departamento e salário. Tá? O gestor deseja inserir um IG do empregado em célula específica e obter automaticamente o salário correspondente desse empregado. É o PROC-V que a gente está procurando, né? Assumindo que o IG do empregado esteja na célula G2, a tabela de cargos esteja no intervalo A1 até E100. O salário na quinta coluna do intervalo de cargos assinale a fórmula que está corretamente configurada. Então ela quer saber a sintaxe desse PROC-V, qual que está escrito corretamente. O IG que eu vou ficar buscando vai ser na G2. Como assim? Eu estou aqui com aqui G. Coincidentemente, G2 aqui, eu vou até passar aqui para cima. G2 é essa célula aqui. Aqui que estaria o nome. Então eu teria que fazer o PROC-V procurando G2, PROC-V de G2, ao intervalo da matriz é A1 até E100, assim como o intervalo nosso aqui foi de B3 até G5, por quê? Começou aqui no B3 com o nome João e veio aqui a G5 com o último lugar dessa matriz. Beleza. Então eu tenho que encontrar onde tem A1 até E100. Ó, para que ver G2, A1 até E100, ele vai encontrar a quinta coluna, ou seja, quinto, e o valor exato, que é falso. Como assim, professor? Vamos lá. Imagina que eu tenho aqui, eu vou colocar uma outra tabelinha aqui embaixo. Tá como código, né? Aí nome, quais são os cargos? ID do empregado, nome do empregado, cargo, vou colocar aqui cargo, departamento e salário. Tá? Cargo, departamento, salário. Departamento, vou colocar departamento 1, 2, 3. Salário, 2.500, 1.450, 1.200. Beleza. Aí ele vai tentar fazer aqui na G2 o cargo que eu preciso colocar. PROC-V. Eu vou procurar na célula G2, vamos começar do zero aqui. E ele vai procurar o que? O salário, né? Então tá. Vou colocar aqui igual PROC-V. O valor procurado vai ser o código aqui, ficar embaixo do G2. A matriz tabela vai ser essa matriz aqui, por exemplo. P11 até F13. O índice de coluna, ele falou que seria o quinto índice, que é o salário. E a correspondência tem que ser idêntica. Exato. Então, eu vou colocar aqui agora o código do funcionário 2563. Aparece aqui, ó.
Coloquei o código dele e veio o salário. E a ideia é a gente saber qual foi escrita corretamente. O que ele fez aqui? Ele colocou um PROC-V, um outro PROC-V dentro. Então aqui está totalmente estranho. A gente não viu essa configuração de escrita da fórmula. PROC-V de PROC-V, procurar de procurar. Não. É PROC-V. Aí a célula que ele vai procurar é o G2, onde eu vou escrever o código do funcionário. A matriz A1 até E100, o intervalo aqui A1 até E100, e o salário está na quinta coluna. Então, quinta e o retorno aqui, quem ser exato, né, ou quem pesquisar o nome exatamente, vai aparecer falso. Então, para mim, falso, que é a procura exata pelo termo e não aproximada. E a forma de escrever esse código, então, é essa aqui, ó. Alternativa correta, letra C. Não é essa de baixo, por quê? Porque ele pegou um intervalo diferente, B1 até E100, e o intervalo que ele estava dando aqui era A1 até E100. E era a quinta coluna o intervalo de cargos, assim, do salário, né? O salário está na quinta coluna, ele quer saber do salário, não pode retornar a quarta coluna. E verdadeiro seria uma aproximação, e não um resultado verdadeiro, exato, né? Mas sim aproximado. Então a única que está realmente escrita corretamente é essa C. Então a gente vê que saber escrever a fórmula às vezes é tão fundamental quanto saber a função dela, né? Vamos partir para a próxima. Tem uma planilha de um arquivo XLSX, sabendo que é o formato de extensão, né? Extensão de arquivo do Excel, um Microsoft Excel versão português, integrante do 365. Uma tabela com dados referentes a produtos de uma papelaria estão dispostos da seguinte maneira, né? A101, A225, A931, B516, B702, C123, K. Aí tem a descrição do que é esse produto e o valor dele. Considere que nas células E5, E6 e F5, então C, E vai ter um E aqui, E5, né? Vem aqui. E5, E6 e F aqui, F5. Beleza. Identifica a seguinte situação. Aí tem aqui. Item valor. Aqui eu coloco o código do item, ele me retorna o valor. Já sabemos que é uma questão de PROC-V. E que a formatação número das colunas C e F é ajustada para a categoria moeda com duas casas decimais e símbolo RS, né? Cifrão. Se digitarmos na célula F6 a fórmula, ó, ele vai colocar aqui na F6, embaixo do valor, a fórmula PROC-V E6, que é o item, né? A930, A2 aqui é C8, então A2 aqui é C8, vai pegar essa matriz, então, né? Essa tabela aqui, ó, com essas informações do A101 até o 210,93. A terceira coluna, então aqui tem a primeira coluna, a segunda, a terceira, vai retornar o valor, então. E verdadeiro, só que verdadeiro, lembra que verdadeiro é aproximado? Ele vai pegar o valor aproximado, caso não seja exato. E ele vai tentar procurar o quê? Ele vai tentar procurar aqui o PROC-V de E6, que é esse A930. Aí, professor, não tem A930? Tem A931 aqui, ó. Não tem 930. Se eu colocasse falso, não ia retornar nenhum valor. Mas verdadeiro, ele vai retornar um valor próximo. Mas e aí? Será que ele vai retornar o 931, que é o 890, se for isso? O gabarito vai ser letra C, 890. Ou será que ele vai retornar esse A225, que é 595? Se for isso, ele vai retornar a letra B, que vai ser o gabarito, né? 595. E agora, a questão aqui foi verdadeira. Deixa eu só passar esses dados aqui para o nosso Excel aqui. Colocar então A101, A225 e A931, né? A101. Muito bem. Temos aqui então os valores. Eu vou colocar um PROC-V. Ó,
PROC-V, valor procurado. Eu vou procurar um valor que eu vou digitar aqui, ó. Ganhei 16. Qual que é a tabela? Vai ser essa aqui. Vou colocar essa aqui. Qual que é o índice? Eu quero retornar o valor, vai ser o índice 2 aqui. E eu vou procurar só uma correspondência exata, que é esse falso aqui, ó. Falso. Só a correspondência exata. Beleza. Aí eu vou colocar A931. Se eu coloco aqui A931, vai retornar 8,90. E se eu colocar A930? Não conseguiu achar, porque não tem nenhum código aí A930. Então, professor, o melhor aqui é colocar o valor verdadeiro que um valor aproximado ele vai retornar. E, professor, ele retornou 5,95, não retornou o valor 8,90, sem que o A931 aqui está 8,90. Não era para retornar 8,90, que é o valor mais próximo? A gente tem que lembrar o seguinte, vou voltar aqui. No PROC-V, ele vai procurando os valores na vertical aqui, ó. Código A101, A225, A931, B516, B700K. Ele vai procurar. Ele achou aqui 930? Não. Ele vai achar o mais próximo de cima para baixo que chega perto do 930. Então aqui A101. Chega perto de 930? Chega. A205. Vai chegando mais perto? Vai chegando. A931. Passou de 930, pessoal. Ele vai procurando de cima a baixo. O PROC-V vai procurando de cima a baixo. E vai chegar ao valor mais aproximado de cima para baixo também. Compreendeu? Então ele não vai pegar o valor, 931 é mais próximo de 930. Não. Pegue a sequência da tabela e vai fazer um scanner aqui de cima para baixo. Então o mais próximo de 930 é o 225 e não o 931, porque o 931 passa de 930. Essa é a lógica do PROC-V. Então, por incrível que pareça, o gabarito aqui é a letra B, 5,95 e não 8,90. Essa aqui, muita gente ficou indignada de fazer essa questão por não saber desse aspecto do PROC-V. Ele vai procurando de cima para baixo e o valor mais aproximado. Se fosse o valor exato, tudo bem, ele iria retornar o valor exato. Mas se não der exato, ele vai procurar um aproximado. E o aproximado é o anterior mais aproximado, e não o posterior. Então ficamos por aqui. Esse vídeo eu deixei dedicado mais para falar do PROC-V, que é uma função muito importante para FGV. E eu prefiro agora fazer esses vídeos mais curtos, porque Excel envolve muita recalmada, muita concentração, vocês tentando refazer no Word, no Excel de vocês também. As mesmas fórmulas, os mesmos exemplos, a gente ir aí fazendo aos poucos. A informática é um conteúdo muito importante para concurso público, define os candidatos e estamos estudando aí para a gente ter um bom desempenho na prova.